De que é feita uma vida quando a base da sua existência é arrancada sem aviso? Como respirar quando a dignidade, construída com anos de dedicação e amor, desmorona sob o peso de mentiras sussurradas e boatos vis? Imagine-se no lugar de Júlia, uma alma gentil, um espírito dedicado que acreditou na bondade das pessoas e na justiça inerente ao mundo. Ela não sonhava em ser rica ou famosa, apenas em fazer a diferença, em plantar sementes de conhecimento e esperança em mentes jovens. Mas o que acontece quando essa missão nobre se torna o palco de uma traição cruel, orquestrada por uma inveja cega e voraz? O que resta quando a humilhação pública a força a fugir, a se exilar de tudo o que conhecia, deixando para trás não apenas um emprego, mas pedaços de sua própria identidade? Será que a dor de uma ferida tão profunda pode um dia dar lugar a algo mais potente que o desespero? Júlia sempre se viu como uma tecelã de futuros. Seus dias na Escola Municipal Girassol eram repletos do burburinho alegre das crianças, do cheiro de giz e papel e da satisfação silenciosa de ver um rostinho se iluminar ao compreender um novo conceito. Com seus 30 e poucos anos, Júlia irradiava uma energia contagiante. Seus olhos castanhos brilhavam com paixão ao falar sobre literatura ou ao explicar as maravilhas da matemática. Era uma professora amada pelos alunos, respeitada pelos pais e admirada por grande parte de seus colegas. Sua didática inovadora e seu carisma natural faziam dela uma das docentes mais requisitadas da instituição. Ela dedicava horas extras para projetos extracurriculares, organizava feiras de ciências, liderava clubes de leitura e estava sempre pronta para ouvir e aconselhar, seja um aluno com dificuldades ou um colega com um dilema. A Escola Girassol era mais do que um local de trabalho para Júlia. Era seu santuário, sua extensão, o lugar onde ela se sentia plenamente realizada. O ambiente, em sua maior parte, era harmonioso, um microcosmo onde diferentes personalidades coexistiam, ou assim parecia. Contudo, nem toda a admiração vinha sem um preço. Em um canto mais sombrio da sala dos professores, uma semente de ressentimento florescia em segredo. Ana Lúcia, uma colega de departamento com anos de casa e uma carreira estagnada, observava Júlia com uma mistura tóxica de inveja e frustração. Ana Lúcia era o oposto de Júlia, metódica, rígida e ressentia-se da facilidade com que Júlia conquistava a todos. Seus próprios projetos, quando existiam, passavam despercebidos, e sua relação com os alunos era meramente formal. O sorriso espontâneo de Júlia, o elogio dos pais, o reconhecimento da direção, cada um desses pequenos triunfos era como uma picada para Ana Lúcia, alimentando um rancor silencioso que, com o tempo, se transformou em um desejo ardente de derrubar a rival. No início, eram apenas comentários depreciativos, sussurrados em rodinhas de colegas, insinuações sobre a pouca idade de Júlia ou sobre sua extrema popularidade, que poderia ser interpretada como favoritismo. Ela é tão jovem e já tem tanto destaque, às vezes acho que é mais charme do que competência, dizia Ana Lúcia com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Ninguém dava muita atenção no começo, afinal, Ana Lúcia era conhecida por sua personalidade um tanto azeda. Aos poucos, no entanto, as farpas começaram a se afiar. Os comentários se tornaram mais específicos, mais maliciosos. Começaram a surgir e-mails anônimos para a direção, questionando a conduta de Júlia fora da escola. Fotos tiradas em momentos de lazer, inocentes para qualquer um, eram distorcidas e enviadas com legendas insinuantes. Júlia começou a notar um olhar diferente em alguns pais, uma desconfiança velada. Alunos, antes tão abertos, pareciam mais retraídos. A princípio, ela atribuiu isso ao estresse ou à própria paranoia. Será que estou imaginando coisas? Pensava, tentando encontrar uma lógica para o desconforto que sentia. Ela tentava conversar com os colegas, mas as respostas eram evasivas,
Os olhares fugiam dos seus. A atmosfera na escola, antes tão leve, tornava-se densa, carregada de algo que ela não conseguia identificar, mas que a sufocava. O ponto de inflexão veio quando os boatos se materializaram em acusações formais. Júlia foi chamada à sala da diretora, Dona Lúcia, uma mulher idosa e respeitada, mas visivelmente perturbada. Em suas mãos, uma pilha de documentos anônimos, capturas de tela de supostas conversas de Júlia em redes sociais, e-mails com conteúdo ambíguo, depoimentos falsos de pais e até de ex-alunos, todos pintando um quadro de irresponsabilidade, conduta inadequada e até mesmo favorecimento de alguns estudantes. As acusações eram absurdas, grotescas para quem conhecia a índole de Júlia. Professora, o que é tudo isso? Houve denúncias de que a senhora estaria usando as redes sociais para difamar colegas, que estaria agindo de forma pouco profissional com os alunos. Há até acusações mais sérias sobre seu comportamento fora da escola, disse a diretora, a voz embargada, sem conseguir encará-la diretamente. Júlia sentiu o sangue gelar nas veias. Seus lábios tremeram ao tentar negar, ao jurar que tudo era uma farsa. Mas isso é mentira, Dona Lúcia. Eu nunca faria isso. São armações, eu não sei de onde vêm, suplicou, sentindo as lágrimas brotarem. Mas a teia de mentiras era robusta demais para ser desfeita com meras palavras. Os boatos já haviam se espalhado como fogo em palha seca. Nas redes sociais locais, perfis anônimos replicavam as acusações, adicionando detalhes sórdidos e sensacionalistas. O nome de Júlia se tornou sinônimo de escândalo. Pais indignados começaram a retirar seus filhos da escola Girassol ou a exigir a demissão da professora. Manifestações silenciosas, com olhares de julgamento e cochichos, transformaram a rotina de Júlia em um verdadeiro inferno. Ela sentia-se exposta, vulnerável, como se sua pele houvesse sido arrancada, deixando seus nervos expostos ao ar gélido da condenação pública. A pressão sobre a diretoria tornou-se insustentável. Em uma reunião tensa e dolorosa, Júlia recebeu o ultimato. Mesmo sem provas concretas da sua culpa, e com a certeza de que as denúncias eram anônimas e talvez fabricadas, a imagem da escola estava em jogo. A diretora, com pesar, informou que a melhor solução seria o seu desligamento. Júlia, eu sinto muito, mas a situação é insustentável. A escola não pode se dar ao luxo de ter um escândalo desse tamanho. É o melhor para todos, para você também. Um recomeço, talvez em outra cidade, possa ser bom, disse Dona Lúcia, a voz quase inaudível, incapaz de esconder a própria tristeza. Júlia ouviu as palavras como um golpe seco no estômago. Recomeço? Como recomeçar sem nada, sem sua reputação, sem sua paixão, sem sua própria identidade? Naquele momento, Júlia sentiu o peso do abandono, da traição. Não apenas da pessoa que orquestrou aquilo, mas também de um sistema que não a protegeu, de uma sociedade que a julgou sem provas. As malas foram feitas em um torpor, cada peça de roupa guardada, cada livro embalado, parecia um adeus doloroso a um capítulo de sua vida, que se encerrava de forma trágica e injusta. Abandonar a pequena cidade que tanto amava, deixar para trás os alunos que considerava seus próprios filhos, tudo isso era uma ferida aberta que sangrava a cada quilômetro de distância. Sua casa, suas memórias, seus sonhos, tudo ficava para trás, consumido pelas chamas da calúnia. Júlia partiu com o coração em pedaços, com a alma dilacerada, mas no fundo, bem no fundo daquele abismo de dor, uma pequena chama, quase imperceptível, começava a arder. Não era uma chama de vingança, não ainda, mas sim de uma necessidade profunda, vital, de provar a si mesma e ao mundo que a verdade, por mais cruel que fosse, sempre viria à tona. O que a aguardava no novo lar era o desconhecido, um período de ostracismo e sofrimento, mas também, sem que ela soubesse, a forja de uma nova Júlia, mais forte e determinada do que nunca. A cidade nova
era um emaranhado de ruas desconhecidas e rostos indiferentes. Para Júlia, cada esquina era um lembrete do que havia perdido, cada silêncio, um eco do burburinho de fofocas que a havia expulsado de sua vida anterior. Chegou sem bagagem emocional, apenas com as cicatrizes de uma humilhação profunda e a sensação de estar à deriva em um mar de incertezas. Encontrou um pequeno apartamento em um bairro modesto, um espaço que mais parecia uma cela do que um lar. As paredes brancas e frias espelhavam o vazio que sentia por dentro. Não havia risadas de alunos, nem o cheiro reconfortante de livros empoeirados, apenas o silêncio opressor que se instalava assim que a porta se fechava, um convite cruel à introspecção dolorosa. Os primeiros meses foram um borrão de dias cinzentos e noites insones. Júlia se isolou. O telefone, antes um canal de conexão com amigos e familiares, permaneceu mudo, ou quando tocava, era para convites que ela invariavelmente recusava. A vergonha era um manto pesado que a sufocava. Como poderia explicar o inexplicável? Como encarar o olhar de pena ou de julgamento de quem não sabia a verdade, ou pior, de quem acreditava nas mentiras? As refeições eram solitárias, a televisão ligada apenas para preencher o vazio sonoro, mas sua mente estava sempre em outro lugar, revivendo incessantemente os últimos dias na escola Girassol, tentando desvendar quem seria capaz de tamanha crueldade. A imagem de Ana Lúcia, com seu sorriso forçado e olhos evasivos, vinha à tona, mas a ideia de que uma colega pudesse ter feito algo tão devastador parecia absurda demais para ser real. A negação era uma companheira constante, seguida pela fúria impotente. A depressão, silenciosa e insidiosa, começou a se instalar. Júlia perdeu o apetite. O sono se tornou um luxo inatingível, pontuado por pesadelos recorrentes em que era perseguida por sombras acusadoras. A energia que antes a definia desapareceu, substituída por uma exaustão crônica. Era difícil até mesmo se levantar da cama. A motivação para procurar um novo emprego na área da educação simplesmente não existia. Quem a contrataria com uma mancha tão grande em seu histórico? O ensino, sua paixão, havia se tornado um gatilho de dor. Ela se sentia perdida, sem rumo, como um navio à deriva sem velas nem leme. Lágrimas eram frequentes, brotando do nada, em momentos de desespero avassalador. Ela se questionava constantemente: por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Será que algum dia conseguirei limpar meu nome? A sensação de abandono era quase tão dolorosa quanto a própria difamação. Amigos de longa data se afastaram, talvez por não saberem como reagir, talvez por acreditarem nas calúnias. Alguns colegas de trabalho que pareciam próximos desapareceram de sua vida. O apoio que ela esperava, as vozes que poderiam ter se levantado em sua defesa, simplesmente não vieram. Essa solidão aprofundou sua dor, mas ironicamente também a forçou a olhar para dentro de si mesma. Sem o barulho do mundo exterior, sem as distrações da vida social, Júlia foi obrigada a confrontar seus próprios medos e sua fragilidade. Em meio ao desespero, uma pequena chama de indignação começou a brilhar. Não podia ser o fim. Sua vida não poderia ser definida por uma mentira cruel. Foi em uma madrugada de insônia, enquanto assistia a um documentário sobre crimes cibernéticos, que uma pequena faísca de esperança acendeu-se. O programa falava sobre rastrear pegadas digitais, desvendar identidades anônimas, reconstruir narrativas a partir de dados. Uma ideia, antes impensável para a professora de literatura, começou a germinar em sua mente. E se ela mesma pudesse encontrar a verdade? E se as ferramentas que estavam sendo usadas para destruí-la pudessem ser usadas para se defender? A raiva, antes autodestrutiva, começou a se converter em uma energia propulsora, um novo tipo de combustível. A injustiça não seria o fim de sua história, seria o catalisador. A partir daquele dia, a dor começou a se transformar em propósito. Júlia,
que mal ligava um computador para outra coisa, senão preparar aulas ou enviar e-mails simples, mergulhou de cabeça no mundo digital. O primeiro passo foi procurar cursos online. Inicialmente, era tudo muito complexo, um universo de termos técnicos e lógicas diferentes das que ela estava acostumada. Mas a sede por justiça era um motor poderoso. Cada conceito novo que aprendia, cada tutorial que desvendava, era como um pequeno tijolo na reconstrução de sua dignidade. Ela começou com o básico: segurança digital, privacidade online, como identificar perfis falsos. Depois, avançou para temas mais complexos: rastreamento de IP, análise forense de dados, investigação em redes sociais. Passava horas a fio em frente à tela, lendo artigos, assistindo a palestras, participando de fóruns de discussão. As noites antes dedicadas à insônia agora eram preenchidas com estudos intensos. Ela se matriculou em cursos de extensão em universidades online renomadas, obteve certificações em cibersegurança e análise de dados. Sua mente ávida, que antes absorvia conhecimento para educar crianças, agora o fazia para se defender, para encontrar a verdade oculta. Era uma nova espécie de paixão, uma que nascia não da alegria, mas da necessidade visceral de reparação. A cada nova habilidade que dominava, sentia um senso crescente de empoderamento. A mulher fragilizada e vitimizada começava a dar lugar a uma estrategista, alguém que entendia as nuances de um mundo que antes lhe era completamente alheio. A transformação não foi apenas intelectual, foi emocional e física. O cabelo, antes sempre arrumado, agora muitas vezes preso em um coque apressado, mas seus olhos, antes turvos de tristeza, começavam a brilhar com uma determinação fria. Ela começou a se alimentar melhor, a fazer caminhadas diárias para clarear a mente. O corpo e a mente, antes exaustos, respondiam à nova rotina de propósito. A busca por conhecimento se tornou sua âncora, sua razão de existir naqueles dias de reclusão. Ela estava construindo seu próprio arsenal, não de armas físicas, mas de sabedoria e estratégia, tudo com um único objetivo: provar sua inocência e desmascarar quem a havia difamado. A semente da superação havia germinado no solo fértil da adversidade, e Júlia estava crescendo, não apenas aprendendo, mas se reinventando, forjando-se na dor para se tornar a ferramenta de sua própria justiça. A antiga professora estava morta. Nascia a especialista, a investigadora, a mulher que faria de seu sofrimento a mola propulsora para a sua ressurreição. A pequena mesa de estudos no canto do apartamento modesto tornou-se o novo centro do universo de Júlia. O cheiro de livros didáticos foi substituído pelo calor do notebook e o aroma de café forte. Lá, onde antes havia projetos de aulas coloridos e redações de alunos, agora se empilhavam manuais de programação, guias de cibersegurança e livros sobre análise forense digital. O que para muitos seria um campo árido e complexo, para Júlia era um jardim em crescimento, cada novo conceito uma flor que a aproximava de seu objetivo: desenterrar a verdade e purificar seu nome. A antiga Júlia, a professora apaixonada por humanidades, parecia um espectro distante. Em seu lugar, nascia uma mente afiada, movida por uma sede insaciável de conhecimento técnico. Seus primeiros passos foram hesitantes. Termos como IP spoofing, phishing ou engenharia social eram gregos para ela, mas a urgência de sua situação era um professor implacável. Ela começou com cursos online gratuitos, mergulhando nas plataformas de e-learning com a mesma disciplina que antes exigia de seus alunos. Passava manhãs e tardes inteiras assistindo a videoaulas, fazendo anotações meticulosas e refazendo exercícios até a exaustão. A cada conceito compreendido, uma sensação de vitória, uma pequena chama de esperança que aquecia o frio do seu isolamento. Ela aprendeu sobre as camadas da internet, sobre como os dados trafegam e onde deixam rastros,
sobre a importância da criptografia e os perigos da exposição online. Para Júlia, cada linha de código ou cada protocolo de segurança não era apenas informação técnica, era uma peça no quebra-cabeça de sua própria redenção. A dedicação de Júlia era inabalável. Dormia poucas horas, frequentemente amanhecendo debruçada sobre o teclado, seus dedos doloridos, mas sua mente mais aguçada do que nunca. Participou de comunidades online, fóruns de especialistas em segurança digital e grupos de estudo. No início, apenas observava e absorvia, acanhada em sua inexperiência. Mas à medida que seu conhecimento crescia, começou a fazer perguntas pontuais, a contribuir com ideias e a debater conceitos. Sua inteligência e sua persistência logo foram notadas. Recebeu convites para webinars e workshops mais avançados, onde pôde aprender diretamente com profissionais renomados da área. Absorvia cada palavra, cada dica, cada técnica como uma esponja. Não demorou muito para que o básico se tornasse insuficiente. Júlia buscou certificações mais robustas e reconhecidas no mercado. Matriculou-se em cursos de especialização em cibersegurança e investigação digital oferecidos por instituições respeitadas, mesmo que isso exigisse um investimento considerável de suas parcas economias. Cada aula era um mergulho mais profundo em um universo que ela precisava dominar. Aprendeu sobre análise forense em dispositivos digitais, como recuperar dados excluídos, como rastrear a origem de mensagens anônimas, como identificar padrões em campanhas de difamação online. As noções de ética na investigação digital e os limites legais da busca por informações também se tornaram parte integrante de seu aprendizado, pois sua vingança seria baseada na verdade e na lei, não em táticas questionáveis. As madrugadas se estendiam em frente ao monitor, testando softwares, simulando cenários de ataques e defesas digitais. Júlia não era apenas uma estudante, ela se tornou uma praticante assídua. Criou um laboratório virtual em seu próprio computador, onde podia experimentar e aprimorar suas habilidades sem riscos. Desmontava e remontava a lógica de ataques de phishing, analisava cabeçalhos de e-mails para identificar remetentes falsos, e estudava as vulnerabilidades de diferentes plataformas de mídia social. Sua persistência era a chave para transpor as barreiras do complexo universo da tecnologia. Ela se lembrava do rosto dos alunos que a viam com desconfiança, da diretora que não teve escolha senão demiti-la, e essa memória era o combustível que a impulsionava para frente, mesmo quando o cansaço ameaçava vencê-la. Sua evolução foi notável. Em menos de 2 anos, Júlia transformou-se de uma professora sem conhecimentos digitais profundos em uma especialista reconhecida em sua nova área. Completou cursos e obteve certificações que a qualificavam para atuar como analista de segurança digital e investigadora de crimes cibernéticos. Seus mentores virtuais, muitos dos quais nunca a viram pessoalmente, elogiavam sua rapidez de aprendizado e sua capacidade analítica. Ela havia desenvolvido um faro para rastrear informações, uma paciência investigativa e uma metodologia impecável. A dor da humilhação se converteu em um bisturi afiado, permitindo-lhe dissecar a rede de mentiras que um dia a sufocara. O ponto de virada veio quando conseguiu um pequeno trabalho como freelancer, prestando consultoria em segurança digital para pequenas empresas. Era um começo modesto, mas a deu a confiança necessária e a experiência prática que faltava. Ela aplicava seus conhecimentos para proteger dados, identificar vulnerabilidades e, ocasionalmente, investigar pequenas fraudes online. Cada caso resolvido, por menor que fosse, era uma validação de suas novas habilidades. Júlia, antes a vítima passiva, agora era uma figura ativa, capacitada e pronta para a batalha que se aproximava. Ela sabia que o conhecimento adquirido era a sua arma mais poderosa. Sua reinvenção não era apenas sobre aprender uma nova profissão. Era sobre reaver sua vida, sua honra e mostrar ao mundo, e principalmente àquela que a derrubou, que a verdade,
por mais escondida que estivesse, seria revelada. A antiga Júlia havia morrido, mas ressurge uma mulher forjada na adversidade, afiada pela tecnologia e implacável em sua busca por justiça. A especialista estava pronta. O horizonte que Júlia via pelo para-brisa do carro não era apenas o da sua cidade natal, era o horizonte de sua própria ressurreição. Cada quilômetro percorrido em direção àquela paisagem familiar, mas que agora parecia estranha, era um passo calculista em sua estratégia. Há anos, ela havia deixado aquele lugar com o coração em frangalhos, a alma lacerada pela injustiça. Agora, a mulher que retornava não era a mesma professora ingênua e vulnerável. Júlia havia sido forjada no fogo do ostracismo e lapidada pela frieza calculista da tecnologia. Seus olhos, antes mareados de dor, ostentavam um brilho de determinação gélida. Não havia pressa, apenas uma paciência felina, uma convicção inabalável de que a verdade, por mais enterrada que estivesse, viria à tona. Seu retorno não era um clamor por compaixão, mas um prelúdio para a tempestade. Ao pisar novamente nas ruas familiares, uma onda de memórias a atingiu. A pracinha onde brincava quando criança, a padaria que vendia seu pão de queijo favorito, a fachada da escola municipal Girassol, que agora parecia um monumento à sua queda. Era um turbilhão de sensações, nostalgia, dor e, acima de tudo, uma urgência renovada em desvendar o mistério que a havia consumido. Ela evitou o contato com antigos conhecidos nos primeiros dias. Primeiro, porque não queria que sua presença gerasse mais fofocas. Segundo, porque precisava de total foco em sua missão. Júlia se instalou em um pequeno flat alugado, longe dos olhos curiosos e perto o suficiente da cena do crime para começar seu trabalho. O apartamento era impessoal, mas oferecia a privacidade e a conexão de internet de alta velocidade que ela precisava. Sua primeira ação foi montar seu quartel-general digital. Desdobrou os múltiplos monitores, calibrou os softwares de análise e preparou o ambiente para as longas horas de investigação que viriam. Não havia lugar para emoções desnecessárias agora. Cada ação era um movimento calculado no tabuleiro de xadrez que se havia tornado sua vida. A caça à verdade começava. Júlia sabia que a maioria das campanhas de difamação online deixava rastros, mesmo que sutis. Seu objetivo inicial era mapear o epicentro da disseminação dos boatos. Quais eram os primeiros perfis que publicaram as acusações? Que tipo de linguagem era usada? Quais eram os horários de pico das postagens? Ela começou a coletar e analisar dados de diversas plataformas, fóruns de discussão locais, grupos de Facebook da cidade, contas de Twitter e até mesmo blogs obscuros que surgiram na época do escândalo. O processo era meticuloso e demorado. Júlia empregou técnicas de OSINT, Open Source Intelligence, vasculhando informações publicamente disponíveis, mas muitas vezes escondidas em camadas de dados. Ela utilizou ferramentas de análise de redes sociais para identificar padrões de conexão entre os perfis que divulgavam o conteúdo difamatório. Criou mapas de relacionamento, visualizando como as informações se espalhavam e quem eram os principais propagadores. Muitos dos perfis eram anônimos ou falsos, o que só confirmava sua intuição de que havia uma orquestração por trás da campanha. A cada perfil falso que identificava, ela se aprofundava, buscando por minúcias que pudessem revelar a verdadeira identidade por trás da máscara digital. Um dos seus primeiros focos foram os e-mails anônimos enviados à direção da escola. Júlia possuía cópias daqueles e-mails, recebidas discretamente por um antigo colega que, no fundo, nutria alguma simpatia por ela e se sentia culpado por não tê-la defendido. Utilizando softwares de análise forense, ela examinou os cabeçalhos completos desses e-mails. Muitas vezes, um cabeçalho pode conter informações cruciais, como o endereço IP do remetente, o tipo de servidor de e-mail usado
e até mesmo detalhes sobre o dispositivo de envio. Era um trabalho de detetive digital, paciente e detalhista, buscando por migalhas de informação em um mar de dados técnicos. A cada dado obtido, Júlia cruzava-o com outras informações, tentando encontrar um padrão, uma assinatura digital. A tensão aumentava a cada nova descoberta. Havia uma adrenalina no ar que Júlia nunca havia experimentado como professora. Ela sentia-se uma predadora, silenciosa e invisível, rastejando nas sombras digitais em busca de sua presa. Ela notou um padrão recorrente. Muitos dos perfis anônimos e alguns dos e-mails pareciam ter sido criados ou acessados a partir de uma mesma faixa de IP. Isso era uma pista valiosa, indicando que a origem da difamação não era um grupo difuso, mas sim uma fonte centralizada. Embora o IP em si não revelasse o nome do culpado, ele apontava para uma localização geográfica específica e, mais importante, para um provedor de internet. Isso restringia o campo de busca. Júlia também revisitou todas as suas interações online daquela época, cada postagem, cada comentário, cada foto. Ela se lembrava de uma estranha coincidência. Ana Lúcia sempre parecia saber de detalhes sobre sua vida pessoal que Júlia não recordava ter compartilhado publicamente. Pequenas coisas, como um fim de semana em família ou um novo hobby. Na época, ela havia pensado que era apenas uma coincidência ou que havia comentado em algum momento e esquecido. Agora, com sua nova perspectiva, esses detalhes assumiram um tom sinistro. Estaria Ana Lúcia monitorando-a secretamente ou havia algum acesso indevido às suas informações? Esse pensamento era perturbador, mas a impulsionava a investigar mais a fundo as pegadas digitais de sua ex-colega. A caça à verdade, que havia começado de forma impessoal, estava se tornando cada vez mais pessoal, e o nome de Ana Lúcia começava a ecoar nos recônditos de sua mente, não mais como uma vaga suspeita, mas como uma possibilidade cada vez mais concreta. O jogo estava prestes a virar, e Júlia estava pronta para jogar com suas novas regras. A investigação de Júlia avançava com a precisão de um cirurgião e a paciência de um artesão. Cada dado coletado no bloco 4 era agora uma peça em um quebra-cabeça digital que, lentamente, começava a revelar uma imagem clara e perturbadora. A faixa de IPs que ela havia identificado nos cabeçalhos dos e-mails anônimos e nas postagens de perfis falsos tornou-se sua bússola. Embora um IP não pudesse identificar diretamente uma pessoa, ele apontava para uma localização geográfica, uma rua, um bairro e, mais importante, para um provedor de internet e um horário de conexão. Júlia usou essa informação como ponto de partida, cruzando-a com outros detalhes que vinham à tona. O primeiro grande avanço ocorreu quando Júlia focou nos horários de envio dos e-mails e das postagens mais virulentas. Surpreendentemente, muitos deles coincidiam com o horário comercial, ou até mesmo com o período em que a Escola Girassol ainda estava em funcionamento. Era um detalhe crucial. Quem, além de alguém ligado à escola, teria acesso tão direto à sua rotina e, ainda assim, tempo para orquestrar uma campanha tão elaborada durante o expediente? Esse padrão começou a estreitar o círculo de suspeitos, apontando para alguém que, de alguma forma, estava presente ou tinha acesso privilegiado ao ambiente escolar. A obsessão de Ana Lúcia por Júlia, antes vista como uma simples antipatia profissional, agora se encaixava de forma sinistra nesse novo panorama. Júlia recordou-se de Ana Lúcia sempre estar presente em discussões ou em momentos de lazer de Júlia que, de alguma forma, acabavam sendo distorcidos nas acusações anônimas. Começou a investigar a vida digital de Ana Lúcia, com a mesma diligência que aplicava a qualquer rastro digital. Analisou o perfil público de Ana Lúcia nas redes sociais, buscando por sutilezas, conexões em comum com os perfis difamatórios ou até mesmo um padrão de comportamento que pudesse indicar sua culpa. Era um tiro no escuro, mas a intuição de Júlia, afiada pela dor e pela urgência, a guiava. O primeiro pedaço irrefutável de evidência
veio de um e-mail com um anexo corrompido que Júlia havia recebido de um remetente anônimo na época do escândalo. Na época, ela simplesmente o ignorou. Mas agora, com suas novas habilidades, ela conseguiu restaurar parte do arquivo. Dentro do anexo, havia metadados ocultos que revelaram o nome do computador de origem e a versão do software de edição de imagem usado para manipular uma das fotos que a difamavam. O nome do computador era Notebook ALC 2018. ALC. As iniciais de Ana Lúcia Costa. O coração de Júlia disparou. Era uma pista, mas ainda não uma prova cabal. Pessoas podem usar nomes de computadores genéricos ou emprestados. A descoberta de um antigo fórum online de professores da cidade, pouco frequentado, mas ainda ativo, revelou outro elo vital. Júlia lembrou-se de Ana Lúcia ter mencionado o fórum uma vez. Utilizando técnicas de análise de comportamento de usuário e rastreamento de IP, combinando os IPs da difamação com logs de acesso ao fórum, que Júlia conseguiu obter através de uma vulnerabilidade de segurança que explorou no site, um trabalho arriscado, mas necessário. Ela descobriu que um usuário, sob um pseudônimo genérico, era o mais ativo na propagação de rumores sobre sua conduta antes mesmo do escândalo explodir. Ao cruzar o endereço de e-mail cadastrado nesse perfil com vazamentos de dados antigos, conseguidos por meio de bases de dados abertas da internet, que armazenam informações de violações de dados passadas, uma prática comum em investigações digitais, Júlia chegou a um e-mail secundário associado diretamente a Ana Lúcia. O que ela não esperava era que esse e-mail secundário havia sido usado para criar alguns dos perfis falsos que a difamaram. Era uma conexão clara e direta. A próxima peça do quebra-cabeça veio de uma fonte inesperada. Um depoimento de um ex-funcionário temporário da escola que havia sido demitido injustamente por Ana Lúcia meses antes do escândalo de Júlia. O funcionário, que vivia em outra cidade, foi contatado por Júlia através de sua rede de contatos na área digital, que o identificou como alguém que havia reportado uma conduta estranha de uma professora mais velha. Com cautela, Júlia o abordou e ele, sentindo-se seguro e reconhecendo a voz de Júlia por chamadas de vídeo, aceitou depor. Ele revelou que Ana Lúcia o havia pedido, em diversas ocasiões, para instalar softwares de monitoramento em alguns computadores da escola, sob o pretexto de segurança, e que ele a havia visto acessando redes sociais de computadores da escola em horários incomuns, sempre atenta a perfis problemáticos. Ele confessou que, na época, não sabia do que se tratava, mas que os pedidos eram sempre sigilosos. Embora não fosse uma prova digital direta da difamação, corroborava a capacidade e a intenção de Ana Lúcia de invadir a privacidade alheia. A prova final e mais devastadora foi descoberta em uma pasta de lixo eletrônico na nuvem de um antigo e-mail de Ana Lúcia, que Júlia conseguiu acessar através de uma brecha de segurança explorada meticulosamente. Um trabalho que exigiu semanas de tentativas e análises de vulnerabilidades de um serviço de e-mail antigo e menos seguro que Ana Lúcia ainda usava para fins pessoais, mas que estava vinculado a outros perfis. Lá, Júlia encontrou uma série de rascunhos de e-mails anônimos, idênticos aos que foram enviados à direção da escola, e edições de imagens que foram usadas na campanha difamatória, todas com marcas de tempo que coincidiam perfeitamente com a época do escândalo. Havia também conversas em que Ana Lúcia, sob um pseudônimo, articulava com outras contas falsas para espalhar os rumores, dando instruções detalhadas sobre o que dizer e como. Era um dossiê digital completo, irrefutável, com cada passo da manipulação documentado minuciosamente. Júlia sentiu uma mistura de alívio e uma raiva fria. Não era mais uma suspeita vaga, era a certeza absoluta. Ana Lúcia, a colega que um dia sorria para ela nos corredores, era a mente cruel por trás de toda a sua desgraça.
A adrenalina pulsava em suas veias. Cada clique do mouse, cada dado recuperado, cada linha de código analisada a havia levado a esse momento. As peças se encaixavam com uma precisão assustadora. A satisfação de ter desvendado o mistério era imensa, mas a gravidade do que ela havia encontrado era ainda maior. Júlia não tinha apenas provas, tinha um arsenal completo para expor a verdade. A mulher que havia sido esmagada pelas mentiras estava agora no controle, munida de uma justiça digital que ninguém poderia contestar. O próximo passo seria a exposição, e Júlia estava mais do que pronta para o confronto. Com o dossiê de provas digitais em mãos, o alívio que Júlia sentiu foi fugaz, rapidamente substituído por uma intensa e fria determinação. A verdade estava ali, palpável, irrefutável. Mas saber a verdade não era o suficiente. Ela precisava ser exposta, e de uma forma que ecoasse a magnitude da injustiça sofrida. Júlia não queria apenas limpar seu nome. Ela queria que a pessoa responsável sentisse o peso da sua própria maldade, que enfrentasse as consequências de seus atos de forma pública e inquestionável. Era o momento de elaborar o plano, de transformar toda a sua dor e seu novo conhecimento em uma estratégia impecável de retribuição e justiça. A primeira decisão de Júlia foi a plataforma. Um simples e-mail para a direção da escola não seria o bastante. Aquilo havia se tornado um escândalo público, e a reparação também deveria ser pública. Ela considerou várias opções: um site dedicado, uma série de vídeos no YouTube ou uma campanha coordenada em múltiplas redes sociais. Após semanas de análise e simulações, Júlia concluiu que uma combinação de plataformas seria o mais eficaz. Um blog ou website serviria como a base principal, o repositório central de todas as provas e da narrativa detalhada. Seria o tribunal digital onde a verdade seria apresentada. Paralelamente, as redes sociais seriam o amplificador, o megafone para garantir que sua voz chegasse ao maior número de pessoas possível. A estratégia de comunicação digital foi pensada com a precisão de um projeto de engenharia. O conteúdo do blog seria dividido em capítulos, cada um abordando uma fase da difamação, desde os primeiros sussurros de calúnia até as provas irrefutáveis da autoria de Ana Lúcia. Júlia não se limitaria a apresentar fatos. Ela criaria uma narrativa envolvente, pontuada por suas próprias emoções, mas sempre ancorada na frieza dos dados. Cada captura de tela, cada e-mail, cada log de IP seria apresentado de forma clara, com explicações didáticas para que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico, pudesse entender a complexidade da manipulação. Ela sabia que a clareza e a acessibilidade seriam cruciais para que sua história ganhasse credibilidade e se viralizasse. Júlia dedicou-se à criação do website. Escolheu um domínio neutro, que não revelasse de imediato o conteúdo, mas que gerasse curiosidade. O design seria limpo, profissional, com uma interface intuitiva. Começou a escrever o texto, revivendo cada momento de dor e humilhação, mas transformando-o em uma denúncia poderosa. Ela não queria transparecer raiva descontrolada, mas sim uma fria e calculada apresentação dos fatos. Cada parágrafo era revisado inúmeras vezes, cada palavra pesada. O tom seria factual, com toques de desabafo pessoal, mas sempre mantendo a credibilidade de uma investigação minuciosa. Havia gráficos que mostravam a correlação entre os IPs e as postagens, linhas do tempo que detalhavam a cronologia dos eventos, e notas explicativas sobre cada prova técnica. A parte mais sensível do plano era a forma como ela detalharia a manipulação de Ana Lúcia. Júlia sabia que a exposição precisava ser avassaladora, mas também inquestionável. Ela não usaria adjetivos pejorativos para descrever Ana Lúcia. Em vez disso, deixaria que as próprias provas falassem por si. Seria um roteiro de cada passo da vilania, como as contas falsas foram criadas, como os e-mails foram enviados, como as fotos foram adulteradas, como os boatos foram sistematicamente espalhados. A narrativa mostraria o planejamento, a execução e o impacto das ações de Ana Lúcia,
revelando a frieza e a crueldade por trás de cada movimento. Além do blog, Júlia preparou materiais para as redes sociais. Criaria pequenos vídeos curtos, chamativos, com trechos dos fatos e perguntas retóricas para despertar a atenção e direcionar o tráfego para o site principal. Preparou uma série de posts estratégicos para diferentes plataformas, com hashtags relevantes e chamadas para a ação. O objetivo era criar um burburinho, uma onda de curiosidade que levasse as pessoas a buscarem a verdade completa no blog. Ela até pensou em como a mídia tradicional poderia reagir, preparando um press kit com os pontos-chaves da história, caso algum jornalista se interessasse em aprofundar a denúncia. Enquanto revisava o material, Júlia sentia uma mistura complexa de emoções. Havia uma pontada de nervosismo. Mesmo com todas as provas, a exposição pública era um salto no escuro. Como as pessoas reagiriam? Haveria descrédito? Mas, sobrepondo-se ao nervosismo, havia uma satisfação gélida. Era a satisfação de quem esperou pacientemente, de quem se reergueu das cinzas e agora estava pronta para entregar a justiça com as próprias mãos. A vingança, ela percebeu, não era um ato impulsivo de raiva, mas um processo calculado de restauração de sua dignidade. Cada detalhe do plano, da escolha das fontes à forma de apresentação das provas, era um passo em direção a essa restauração. O cheiro de café se misturava ao odor de ansiedade e triunfo. O palco estava montado, os holofotes digitais aguardavam, e Júlia estava a um passo de acionar o botão que mudaria não só a sua vida, mas também a de Ana Lúcia, para sempre. A antecipação era quase tão poderosa quanto a própria execução. O ar de Niterói, naquele dia de outono, parecia vibrar com uma eletricidade contida. Júlia, sentada em frente aos seus múltiplos monitores, com o cursor do mouse pairando sobre o botão publicar, sentia o coração acelerar em um ritmo que misturava nervosismo e uma excitação gelada. Não era um ato de raiva impensada, mas o ápice de anos de dor, de estudo e de um planejamento meticuloso. Havia revisado o blog e todos os materiais de apoio dezenas de vezes. Cada palavra, cada imagem, cada evidência fora verificada para ser irrefutável. Era o momento. Com um suspiro profundo, que carregava o peso de todo o seu passado e a promessa de um futuro reescrito, Júlia clicou. O blog, silenciosamente, entrou no ar. Nos primeiros minutos, nada. Apenas a calmaria antes da tempestade. Júlia começou a postar os links nas redes sociais, seguindo sua estratégia cuidadosamente elaborada. Um vídeo curto e enigmático, com uma trilha sonora tensa, perguntava: "Você acredita em justiça? E se a verdade por trás de um escândalo for muito mais sombria do que parece?" O vídeo direcionava os curiosos para o link do blog, onde o título principal clamava: "A verdade nua e crua. Como fui alvo de uma campanha de difamação orquestrada e as provas irrefutáveis." As hashtags, pensadas para otimizar o alcance, começaram a ser espalhadas. Justiça para Júlia, difamação digital, escândalo na educação. E a verdade sempre vem à tona. A repercussão inicial foi um murmúrio, depois um coro, e em poucas horas, um estrondo. Primeiro, foram os antigos alunos de Júlia, agora adultos, que se lembraram dela com carinho e começaram a compartilhar. Em seguida, pais que sempre a defenderam, mas que foram silenciados pelos boatos, viram a chance de reverter a narrativa. A história se espalhou como um incêndio digital. Pessoas chocadas com a minúcia das provas digitais, com a frieza da manipulação, começaram a compartilhar em massa. O blog foi bombardeado com acessos. O servidor quase cedeu. Os comentários explodiram. Chocante. Que crueldade. Logos. Sempre soube que tinha algo de errado nessa história. Zrenia. Essa mulher é uma heroína digital. A notícia não demorou a chegar aos ouvidos da mídia local. Jornalistas, sempre em busca de uma boa história com apelo humano e reviravoltas, viram o potencial do caso de Júlia.
O primeiro a ligar foi um repórter investigativo de um portal de notícias regional, conhecido por suas reportagens sobre injustiças sociais. Ele havia recebido o link do blog por um leitor e, após uma rápida checagem nas informações e a confirmação da veracidade dos documentos públicos citados, percebeu a dimensão do escândalo. A Escola Girassol, antes sinônimo de excelência, agora estava no centro de uma polêmica sem precedentes. A história de Júlia foi para a manchete do portal, com links diretos para o blog original. Em seguida, vieram as emissoras de rádio, os jornais impressos e, finalmente, as TVs locais, todas clamando por uma entrevista com a mulher por trás daquela revelação. Júlia, que havia passado anos nas sombras, estava de repente sob os holofotes. Enquanto a tempestade se formava na internet e na mídia, Ana Lúcia estava em casa, navegando casualmente pelas redes sociais, quando se deparou com a notícia que fez seu sangue gelar. A manchete, o rosto de Júlia e os links para A Verdade Nua e Crua. Com as mãos tremendo, ela clicou. Cada linha lida era um golpe. As capturas de tela dos e-mails anônimos, os logs de IP apontando para seu endereço, os metadados dos arquivos manipulados com seu nome de computador, as conversas secretas que ela acreditava ter apagado para sempre. O dossiê de Júlia era impecável, irrefutável. Não havia como negar. A sensação de invulnerabilidade que Ana Lúcia cultivara por anos desmoronou em segundos. A mulher que ela havia destruído estava ali, na tela, desmantelando sua vida com a mesma frieza calculista com que Ana Lúcia havia urdido sua teia de mentiras. O pânico se instalou. O telefone de Ana Lúcia começou a tocar incessantemente. Eram colegas de trabalho, a diretora da escola, amigos, todos perguntando, chocados, sobre as acusações. Em questão de horas, a notícia do escândalo de difamação tomou conta da Escola Girassol. Pais indignados, que antes haviam pressionado pela saída de Júlia, agora exigiam a demissão imediata de Ana Lúcia. O ambiente de trabalho se tornou insustentável para ela. Sua imagem, antes a de uma professora respeitável, embora ranzinza, se desintegrava em tempo real, revelando a verdadeira face de uma manipuladora cruel. A diretora da escola, Dona Lúcia, que havia sido forçada a demitir Júlia, sentiu uma mistura de alívio e revolta. As provas eram tão esmagadoras que não havia margem para defesa. No final do dia, a diretoria da Escola Girassol emitiu um comunicado oficial. Ana Lúcia foi sumariamente demitida por justa causa, com efeitos imediatos. O comunicado, embora genérico, fazia menção à conduta antiética grave e comprovada que fere os princípios da instituição. Em poucas horas, a notícia da demissão de Ana Lúcia já estava circulando nas redes sociais, adicionando mais lenha à fogueira do escândalo. Sua reputação, construída em anos de fachada, ruiu completamente. Os colegas a evitavam, os pais a olhavam com desdém, e até mesmo a família começou a questioná-la. A vida que ela havia meticulosamente construído se transformava em ruínas sob o olhar implacável da verdade. Júlia observava tudo de seu pequeno apartamento em Niterói. Não havia euforia histérica, mas uma profunda e silenciosa satisfação. Não era vingança pela vingança, mas a concretização de uma justiça que parecia inalcançável. O peso da humilhação, do abandono, daquele ostracismo forçado, começava a se dissipar. Ela via seu nome sendo limpo, não por uma retratação de terceiros, mas pela força inegável de suas próprias provas. Cada comentário de apoio, cada artigo de jornal que reverberava sua história, era um bálsamo para as feridas ainda abertas. A batalha ainda não havia terminado, mas a primeira e mais crucial vitória era sua. A vida de Ana Lúcia estava desmoronando, e Júlia sentia que, finalmente, a balança da justiça começava a pender para o lado certo. O clímax havia chegado, e com ele, a promessa de uma redenção completa. A demissão de Ana Lúcia foi apenas o começo de seu calvário. A exposição pública meticulosamente orquestrada por Júlia
havia criado um precedente. Não era apenas uma questão de perda de emprego, mas de responsabilidade civil e criminal. Com a onda de apoio a Júlia crescendo e a mídia local dando destaque contínuo ao caso, a pressão para que medidas legais fossem tomadas tornou-se insustentável. A própria direção da Escola Girassol, agora ciente da extensão da maldade e do prejuízo à sua imagem, sentiu-se compelida a agir. E assim, Ana Lúcia se viu não apenas desempregada e desacreditada, mas também enfrentando a justiça. O processo por calúnia e difamação foi formalmente instaurado contra Ana Lúcia. As provas digitais reunidas por Júlia eram o alicerce da acusação. Cada captura de tela, cada log de IP, cada e-mail e cada testemunho anônimo que agora tinha um rosto e um nome, tudo foi apresentado ao Ministério Público e à Vara Cível. A defesa de Ana Lúcia, por mais que tentasse desqualificar as evidências ou alegar conspiração, se via encurralada pela solidez do dossiê. Júlia, por sua vez, comparecia a cada audiência com a postura de quem não buscava vingança, mas justiça. Sua voz era calma, suas respostas precisas e sua história, um testemunho irrefutável de sua inocência e da crueldade sofrida. A imprensa a acompanhava cada passo, transformando o julgamento em um caso emblemático sobre cyberbullying e a importância da ética digital. As audiências foram tensas. Ana Lúcia, outrora altiva em sua inveja, parecia uma sombra de si mesma. Seu semblante envelhecido pela ansiedade e pelo peso das acusações contrastava drasticamente com a serenidade de Júlia. O momento mais impactante foi quando as provas da manipulação foram projetadas no tribunal. A cronologia da difamação, os perfis falsos, as alterações nas imagens, tudo demonstrado com a clareza técnica que Júlia havia dominado. A sala de audiências se encheu de um silêncio pesado, seguido por murmúrios de indignação. O juiz, atento a cada detalhe, não teve dúvidas. A sentença veio meses depois, mas o impacto foi imediato. Ana Lúcia foi condenada por calúnia e difamação, recebendo uma pena que, embora não fosse de reclusão severa, incluía uma multa substancial e a obrigação de retratação pública em veículos de comunicação da cidade. Além disso, foi determinada uma indenização a Júlia pelos danos morais e materiais causados, um valor que, embora não apagasse a dor, era um reconhecimento tangível do sofrimento imposto. A condenação de Ana Lúcia foi um divisor de águas. Não era apenas uma vitória legal para Júlia, era uma mensagem clara para todos. A internet não é um território sem lei, e a verdade, por vezes, encontra seus próprios meios de emergir. Com a sentença, o nome de Júlia foi completamente reabilitado. A Escola Girassol fez um pedido formal de desculpas público, reconhecendo o erro e a injustiça. A comunidade, antes dividida por boatos, agora a via como uma heroína, um exemplo de resiliência e força. Recebeu inúmeras propostas de emprego, tanto na área da educação quanto no campo da segurança digital. O passado, que a havia arrastado para o fundo do poço, finalmente soltava suas amarras, e ela sentia-se livre para respirar, para sonhar, para ser quem quisesse ser. Júlia, agora livre do fardo do ostracismo e com a honra restaurada, estava diante de um novo horizonte. A ideia de retornar à sala de aula, embora ainda lhe trouxesse um calor nostálgico, parecia um passo atrás para a mulher que se tornara. Seu fascínio pelo mundo digital e pela justiça cibernética havia crescido exponencialmente. Ela decidiu consolidar sua carreira como especialista em mídias digitais e segurança da informação. Abriu sua própria consultoria, oferecendo serviços de proteção de reputação online, análise forense digital e prevenção de cyberbullying. Seu caso se tornou seu maior cartão de visitas. Quem melhor para ajudar vítimas de difamação do que alguém que não só a viveu, mas que se capacitou para combatê-la? Sua história, contada em palestras e workshops, inspirava centenas de pessoas. Ela falava sobre a importância da resiliência, da busca pelo conhecimento e da verdade como a arma mais poderosa contra a injustiça.
Júlia não falava de vingança, mas de empoderamento. Não permitam que a maldade de outros defina quem vocês são. Usem a dor como combustível para se reinventar. A verdade sempre tem o poder de libertar, dizia ela em suas palestras, seus olhos brilhando com uma nova luz, a de quem havia vencido. Ela se dedicava a projetos sociais, ajudando jovens e adultos a se protegerem no ambiente digital e a buscarem justiça em casos de assédio online. A vida de Júlia, antes desfeita por uma mentira, foi reconstruída sobre a rocha da verdade e da resiliência. Ela não era mais a mesma. Era uma versão aprimorada, mais forte, mais sábia e mais consciente de sua própria capacidade de superação. A liberdade que sentia não era apenas a de estar livre de uma acusação, mas a de ter reencontrado a si mesma em um propósito maior. A jornada foi árdua, marcada por sofrimento, mas culminou em uma vitória não apenas pessoal, mas inspiradora, provando que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da verdade pode brilhar intensamente, trazendo consigo a mais doce das justiças. A história de Júlia nos mostra que a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um caminho para a luz. É um lembrete poderoso de que, mesmo quando a dor parece insuportável e a injustiça nos sufoca, existe uma força dentro de nós capaz de nos reerguer e de buscar a reparação. Júlia não se dobrou diante da maldade. Ela se transformou, se capacitou e usou sua inteligência para reescrever seu próprio destino. Sua coragem em enfrentar a adversidade e sua persistência em provar sua inocência são um farol de esperança para todos que já se sentiram traídos, humilhados ou silenciados. Que a jornada de Júlia inspire você a acreditar na sua própria força, a nunca desistir da verdade e a entender que o recomeço é sempre possível, não importa o tamanho da queda. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou com a dor da traição ou com a alegria da superação, deixe o seu gostei neste vídeo. Sua curtida nos ajuda a levar mais histórias inspiradoras, como a de Júlia, para outras mulheres que precisam de uma luz no fim do túnel. Queremos construir uma comunidade onde a empatia e a força prevaleçam. Por isso, inscreva-se no canal Janelas da Vida e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas próximas histórias emocionantes. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de resiliência e justiça, compartilhe este vídeo. O que você sentiu ao ouvir a trajetória de Júlia? Já passou por algo parecido ou conhece alguém que tenha superado uma grande injustiça? Conte sua experiência nos comentários abaixo. Sua voz é importante e pode ser o conforto que alguém precisa hoje.